Convidamos toda a congregação a cantar louvores ao nosso Deus. 454. 454 é o hino que cantaremos a leitura deste culto. Na regência do irmão Ananias, ao piano, estamos visitando o irmão Roberto Balioni, que lhe damos as boas-vindas. Agradecemos muito sua participação no culto desta noite. Deus o abençoe. 454, depois o 456 e depois o 410. O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Amen.
simplicidade no serviço. Cantaremos todos juntos a primeira estrofe e o estribilho. A segunda estrofe, somente as vozes femininas. Entraremos juntos todos no estribilho. A terceira estrofe, só os irmãos cantarão todos juntos no estribilho. E a última estrofe, toda a congregação cantando integralmente. Então, todos juntos na primeira, as irmãs na segunda, os irmãos na terceira, todos juntos à última. Desta noite, livro de Josué, capítulo 1, leremos uma palavra de encorajamento. Cada hino que cantamos fala desse encorajamento que Deus nos concede. O culto, na verdade, é um ensejo de sermos fortalecidos no nosso ânimo, encorajados por Deus, desafiados pela Bíblia, edificados pelo Espírito de Deus, quando nos congregamos em seu nome. Pois este texto tem a ver com uma palavra de encorajamento, que todos nós sempre precisamos. Josué capítulo 1, nós iremos ler versículos 6 até o 9. Josué 1, 6 ao 9. Coloquemos-nos, amados irmãos, de pé nesta hora, para que responsivamente leiamos este texto. Josué capítulo 1, de 6 até o 9, a congregação com os versos ímpares. Sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Não somente esforça-te em bem comum, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda,
livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não esforça-te nem com ânimo, não fazes nem descanses, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Palavra de encorajamento a Josué. Às vésperas de um embate sobre um ano, no início da conquista da terra, muito bem precisava ele nesta hora de que Deus o fortalecesse. Nós também, passo a passo, precisamos desse fortalecimento que vem de Deus. E estamos aqui hoje para isso, de corações abertos, receber o seu recado e permitir que Ele nos robusteça na fé para enfrentarmos uma semana nova pela frente. Nós iremos agora orar a Deus e nós pediremos duas orações voluntárias. Eu gostaria que um irmão em Cristo orasse e uma irmã em Cristo também orasse, conduzindo-nos desta forma até a presença do Senhor em nós. Grandioso Deus e Pai celestial, neste momento que estamos aqui reunidos na tua casa de oração, Pai, para que nós possamos mais uma vez estarmos aqui meditando na tua palavra e tirarmos dela ensinamentos, Senhor, para que nós possamos na nossa vida tirar, Senhor, proveito dela, para que nós possamos seguir cada vez mais perto de Ti, ó Pai. Ó Deus Pai celestial, agradecemos, Senhor, por cada um aqui presente que veio dos seus lares para ouvir a mensagem, Senhor, para ouvir a Tua palavra, e que nós possamos sair daqui, Senhor, confortados, cheios do Teu Espírito, Senhor, e que nós possamos cada vez mais, Senhor, estarmos na Tua presença, buscando sempre, Senhor, em primeiro lugar. Agradeço, Senhor, por essa igreja aqui no quarto centenário, e esperamos, Senhor, em Ti, que ela possa cumprir o seu dever aqui, Senhor, nesse local, que é divulgar o Teu santo evangelho. Peço a Ti, Senhor, estas coisas. E peço a Ti, Senhor, que nós possamos, cada vez mais, Senhor, buscarmos a Ti, fazendo com que nós possamos trazer conforto aos corações para aqueles que não Te conhecem. São essas coisas que eu Te peço, meu bom Deus. Usa-nos, Senhor, para o Teu serviço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor amado, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa mais uma vez, Senhor, nesse dia. E somos profundamente agradecidos, Senhor, por tudo aquilo que temos aprendido nesse dia, Senhor. Para que a nossa vida seja multiplicada, Senhor, para que fiquemos mais parecidos com Jesus. Senhor, nós queremos te suplicar, Senhor, que abra cada vez mais o nosso entendimento, Senhor. Queremos te suplicar, Senhor, que o Senhor abençoe cada família que se encontra aqui hoje, Senhor. O Senhor sabe das nossas necessidades, Senhor, e onde nós precisamos ser mais tolerantes, onde nós precisamos ser mais enérgicos. Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, pais, mães, filhos, Senhor, para vivermos uma vida, Senhor, que dignifique o Teu nome, que os nossos vizinhos possam ver, Senhor, que somos diferentes, Senhor, que haja amor, Senhor, entre nós, dentro das nossas famílias, Senhor, e dentro da Tua casa, Senhor, uns para com os outros, Senhor. Nós queremos te suplicar, Senhor, que abençoe a cada visitante que está aqui nessa noite, aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, como Salvador, que essa seja uma noite aceitável, Senhor, que eles possam entender claramente a mensagem, Senhor, que Cristo veio e morreu, Senhor, com muito amor, para que eles não morressem eternamente. Queremos Te agradecer também, Senhor, por esse sacrifício que o Teu Filho fez por nós. Nós queremos Te suplicar, Senhor, que tudo que seja feito aqui hoje seja do Teu agrado, Senhor, para a glória do Teu nome. E Te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, com corações alegres para Te adorar. Essas bênçãos, Senhor, agradecemos, outras que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Podem sentar-se. Nós temos aqui um fax que foi passado pelo irmão Belvires, onde ele está acusando o recebimento da oferta que a igreja enviou para ele e chegou até lá em importância de $352 americanos. E ele agradece e está dizendo
Agradeço à Igreja do Quarto Centenário que nos está apoiando e Deus nos recompense grandemente. Muito obrigado, um abraço do missionário Leonides e família. Então deve estar chegando uma carta, provavelmente por esses transtornos agora estão nos correios, essa carta ainda não tem chegado até nós, mas ele registra aqui nesse fax que tem mandado uma carta, recebeu lá no Equador a oferta que a igreja mandou, e isso é uma grande vitória. Foi muito difícil nós acharmos o caminho para enviar esta oferta para o missionário irmão Belmires. Graças a Deus chegou até ele, a carta há de chegar, e quando isso acontecer, nós então vamos compartilhar com os irmãos o que está acontecendo na sequência desta obra que a igreja resolveu apoiar. Nós ainda não adotamos integralmente o missionário, mas a igreja já votou uma ajuda durante os próximos 12 meses. Não? Então aqui está, queremos agradecer aos irmãos que têm orado em favor dele, da esposa dele, que precisava de tratamento. Nós não sabemos também se ela já se submeteu à intervenção cirúrgica, certamente a carta nos dirá depois. Mas ele solicita que a igreja continue a orar em seu favor. Não? Então aqui está, que coisa linda, uma correspondência do campo missionário, que nossa igreja está engajada diretamente. Além do trabalho que a igreja faz com as outras, pela Junta de Missões Mundiais, nós estamos investindo também de forma direta no campo missionário estrangeiro, e isso é um motivo de grande júbilo para nós e de honra para o coração de Deus.
Peço-lhes que abram comigo em Gênesis 28, de 10 a 19. Gênesis 28, 10 a 19. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desamparei, até cumprir eu aquilo de que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Certa ocasião, Júlio César atravessava um braço de mar e repentinamente, diz a história, a sua galé foi surpreendida por um violento temporal. Tal era a intensidade das ondas, e tal era a braveza do mar, e tal era o rugido do vento, que os marinheiros entraram em pânico, num pânico descontrolado. A situação que ali se instalou certamente evoluiria para um desastre. O barco tinha tudo para sossobrar. E refere a história que Júlio César se levanta no auge da crise dos seus marinheiros e lhes pergunta: por que vocês estão com medo? Vocês estão levando César. Em latim, quid times? Césarem verri. Por que estão com medo? Vocês têm César agora. E diz a história que o barco realmente poderia ter sossobrado, mas a palavra enérgica do imperador, naquele momento, infundiu coragem aos marinheiros. Eles se lembraram da presença do líder agora, e o fato de ter César ali ao lado deles fez com que eles se esquecessem um pouco do pânico e tomassem providências para continuar controlando o barco. Como uma presença certa na hora certa pode mudar uma situação.
presença da pessoa certa, na hora certa, pode subverter uma situação desfavorável, mudar um ânimo, resultar numa decisão corajosa. E a passagem da história refere um fato tido como real. E eu perguntaria aos irmãos nesta noite, de quanto mais fervor e de quanto mais coragem devemos nós nos armar nas situações adversas da vida, de quanto mais ímpeto e otimismo e bom ânimo devemos nos armar se a bordo está o Cristo. Pois o que aconteceu com César é quase paralelo com o que aconteceu com Jesus e seus discípulos no Mar da Galileia. Cristo lembrou seus discípulos do seu temor, com a diferença que Jesus fez a bonança porque tinha autoridade sobre os elementos. Jesus Cristo disse ao mar: sossegai. O nosso Cristo não somente infunde a nós coragem quando nós precisarmos de coragem, e quando você estiver acovardado, ou desanimado, ou desalentado, ou enfraquecido, e quem de nós não está eventualmente? Quem de nós pode bater no peito e dizer: eu sou um super-homem, ou eu sou uma super-mulher? Nós sabemos que não somos. E quanto antes descobrirmos a fragilidade da nossa pessoalidade, tanto melhor. Quanto antes descobrimos que somos tão indefesos face às surpresas da vida, quão impotentes nós somos em face das circunstâncias adversas que a todos nós batem a porta, quanto antes descobrirmos isto, muito antes nós iremos nos conscientizar dessa presença. Porque essa presença, irmãos, faz toda a diferença na sua vida e na minha vida. Quantas e quantas vezes a presença de Cristo é ignorada por nós? Quantas vezes sofremos sozinhos? Quantas vezes curtimos solitária e isoladamente as nossas dores e os fracassos e os temores e o pânico? Não porque Ele não esteja ali, mas porque estamos ignorando a sua presença. Assim aconteceu um dia com um homem. Alguém me pergunta sempre quais a passagem da Bíblia que eu gosto mais. E eu digo, a passagem que eu mais gosto da Bíblia é a que eu estou lendo no momento. Mas algumas passagens, algumas experiências da Bíblia parece que aderem com mais facilidade à nossa memória. Talvez porque nos identifiquemos tanto com aquela situação e nos identifiquemos tanto com aquela pessoa, com aquela experiência, que aquilo encontra uma correspondência quase exata conosco. E então essa identificação permite que a memória guarde, abrigue aquele fato. Então, quando examino a vida de Jacó, particularmente a vida de Jacó, isso me traz muito conforto e muito alento. Isso me traz muita esperança, muita consolação, porque Jacó é uma pessoa tão humana. Não que os outros não fossem, os outros também foram, mas parece que Jacó tinha falhas de caráter bem mais pronunciadas.
parece que as fraquezas de Jacó eram mais chocantes do que os outros. Parece que ele desceu mais fundo nessas falhas morais e espirituais. Porque se Davi, por exemplo, teve um deslize naquela situação, aquilo foi uma coisa que o pegou de repentino, e Davi se regenerou daquele fato. Davi não era um homem lascivo de natureza. Aquilo foi um deslize momentâneo em sua vida, e a Bíblia não nega isto, mas mostra como ele realmente se arrependeu e como Deus realmente o restaurou integralmente. Ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Mas em Jacó parece que os seus pecados são mais deliberados, são mais calculados. Ele é uma pessoa mais calculista, é uma pessoa que erra mais predeterminadamente, é uma pessoa que planeja o mal do outro. Não é uma pessoa que é pega no contrapé, num momento de fraqueza, num momento de surpresa. E o inimigo, às vezes, num piscar de olhos nosso, passa rasteira. Mas Jacó não, parece que ele vinha planejando fazer o mal da outra pessoa. Já era dele isso. Porque uma coisa é você cair desavisadamente, e até às vezes cair por um descuido pessoal, e outra coisa é você deliberar e você armar um plano para fazer o erro. Então era um caráter doentio. Então eu fico pensando, se houve oportunidade para Jacó, há para qualquer um de nós. Se Deus investiu em Jacó, e se Deus não deixou a deriva, se Deus não descartou aquela vida por causa desses traços marcados de falhas de caráter, isso abre para mim e para você uma perspectiva maravilhosa. Jacó foi um que por muito tempo ignorou a presença de Deus. E se você examinar com calma a progressão de sua experiência espiritual, perceberá que anos se passaram, ele acumulou muitos erros e muitos pecados, e ganhou muitas cicatrizes, e sofreu muito, e fez sofrer, e enganou, e foi enganado, e trapaceou, e foi trapaceado. Muito tempo, ignorando a presença de Deus, que sempre esteve. Nessa oportunidade, ele agora viajando pelo deserto. Viajando não, fugindo, seria melhor dizer. Ele está em fuga, porque o seu irmão Esaú quer torcer-lhe o pescoço. Por que isso? Porque ele trapaceou o seu irmão. Não só aproveitou-lhe a fome e vendeu a ele um prato de lentilhas em troca da primogenitura, porque se um era leviano, o outro era enrolador, ou enrolador é uma profissão. Não é? Então aproveitou-se da fraqueza do outro, sabia exatamente onde atacar. Ele era extremamente ladino, sabia exatamente o ponto fraco e preparou direitinho a arapuca para Esaú. Mas como se isso não bastara, em conluio com a mamãe, passou também a rasteira no próprio pai. Esse era bonzinho, hein? Se fazia isso com o irmão e com o pai, que dirá comigo? E veio ódio. Veio ódio porque usurpou a primogenitura e depois usurpou a bênção do patriarca. E então tem que fugir, porque Esaú falou: a próxima vez que eu encontrar essa pessoa, deixa comigo. E a mãe sempre mãe, meu filho, some daqui, porque a ira do teu irmão está incontrolável, você tem que desaparecer.
E ele foge apressadamente para Padã Aram, lá nas raízes da família. Foge para a casa dos parentes, para a casa de Labão. Ele no deserto fugindo de Deus, fugindo de si mesmo, fugindo do irmão, fugindo de tudo. No deserto pedregoso e árido, no deserto solitário, no meio do perigo das feras, dos áspides, dos escorpiões, dos salteadores. Não só os perigos de fora, mas a consciência martelar por dentro, pela má intenção com que agira ao enganar o irmão, a enganar o pai, ao trair a confiança de Deus. E ele então se deita ali. E ele apanha uma pedra e faz essa pedra de almofada, faz ele travesseiro. E ele se deita ali. E então ele sonha. Havia uma escada, cujo topo tocava os céus, e cuja base tocava a terra. Na verdade era uma ligação terra e céus, e então os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. Que majestosa experiência! Um daqueles sonhos especiais, com uma carga revelatória, um sonho que foi um veículo de revelação de Deus, um sonho que foi uma forma de Deus se manifestar àquele homem, a porta de entrada. Talvez Deus não pudesse entrar ali facilmente, quando aquele homem tão esperto, driblava a situação. Deus precisou deixar dormir, porque já viram dizer: olha, esse menininho é tão bonzinho quando dorme, né? Eu acredito que também fosse assim com este homem, bonzinho enquanto dormia. Então, quem sabe, dormindo, as defesas de sua astúcia baixassem um pouco. Deus dissesse: bem, eu vou tentar agora. E Deus invade aquela mente, e Deus invade aquele coração, e Deus mostra a Jacó uma cena singular. E Jacó descobre uma coisa, versículo 16: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então, existe uma verdade, existe um fato, e esta verdade e este fato se referem a alguém, a uma pessoa, a uma presença real, mas que Jacó ignorava. Vem como é importante uma presença, vem como uma presença de alguém em especial, pode fazer toda a diferença na vida de alguém em especial, mas que de alguma maneira nós podemos ignorar esta presença, e essa ignorância, ou deliberada, ou involuntária, esta ignorância não nos deixa aproveitar essa presença. Jacó descobre uma coisa maravilhosa ali. Ele descobre que Deus não é um Deus tribal, ele descobre que Deus não é um Deus local, descobre que o seu Deus não é um Deus geográfico. Ele pensava que tinha deixado Deus para trás. Bom, é o Deus de Abraão, é de Isaac, não é? Só que esse Deus ficou lá. E agora eu estou fugindo, estou longe dele. Vou ficar longe dele, vou ficar mais à vontade. Eu estou longe dele até ele esquecer. Quando ele esquecer, eu volto. Mas ele descobre que Deus estava ali também. Não era um Deus confinado a um território específico. Não era um Deus cerceado por fronteiras tribais ou geográficas. Ele descobre a onipresença de Deus. Deus presente em todos os lugares. Deus presente em todos os espaços. Deus presente em todas as situações. Deus presente em todas as vidas, até mesmo a de Jacó. No fundo do poço moral, do poço espiritual, mas Deus não o abandonara. Senhores, este é o Deus na Bíblia. Senhores, este é o Deus de Jacó.
mas este é também o ser Deus, e este é também, meu irmão, o meu Deus, esse é o nosso Deus, cuja presença preenche todos os espaços. Dirá alguém: Deus não está no céu, pastor? Deus não tem no céu o seu trono, pastor? Sim, Deus tem o seu trono nos céus, mas o seu manto se espraia sobre a terra. Deus está presente de uma certa forma no céu, mas Ele está presente em todos os espaços, em todos os lugares, ao mesmo tempo. Todo o ser de Deus está em todo lugar, ao mesmo tempo. Isso é onipresença. Não é que uma parte de Deus esteja no céu, outra parte dele na terra, outra parte dele debaixo da terra, mas todo o ser de Deus está em todo lugar. Isto é onipresença. Ah, meus amados, que gostoso sabermos disso. Ele não é um Deus que fique aqui nesse templo. Nós vamos sair daqui meia hora e nós vamos embora e nós vamos nos separar. Mas a presença de Deus está conosco aqui, de uma maneira especial. Claro, essa presença se manifesta de forma especial no ajuntamento do seu povo. Quando a igreja se reúne, Deus está presente ali, sim, de uma maneira muito especial. Mas a presença de Deus continua conosco. A presença de Deus continua, persevera, permanece ao sairmos daqui. Ele está presente nas enfermarias dos hospitais. Ele está presente nas unidades de terapia intensiva. Ele está presente nos pronto-socorros. Ele está presente nos calabouços e nos cárceres. Ele está presente nas delegacias e nas favelas. Ele está presente nos palácios e nas regiões nobres da cidade. Ele está presente no primeiro mundo, Ele está presente no terceiro mundo. Mas quantas vezes você e eu vivemos e agimos como se ignorássemos essa presença? Portanto, eu quero, na segunda parte destas considerações hoje à noite, destacar 3 verdades em relação a essa presença. Essa presença que é tão certa quanto o ar que respiramos. Nós cantamos aquele hino: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Não? Mas é preciso mais do que cantar. É preciso viver este fato, experimentar essa presença, preliminar, gozar essa presença. Primeiro, a primeira verdade a destacar é que a presença de Deus é real. Então, a realidade dessa presença. A realidade dessa presença. Deus estava ali. Jacó descobriu esta verdade. Deus está aqui. Isso é real. Mas Deus diz a Jacó, dentro do sonho: eu estou contigo. Eu estou contigo. Que tremenda palavra. Perto dele estava o Senhor. Perto dele estava o Senhor. Versículo 13. Isso significa realidade. Não é penso que está perto, acho que está perto, uma manifestação de Deus perto. Não, perto dele estava o Senhor. E ele disse, presença tão real que Deus com ele se comunica. Deus a ele se revela. Deus abre o coração e diz: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. E a terra em que você está pisando agora eu vou dar a ti, a tua semente. Deus continua a falar àquele homem e lhe infundir algumas certezas, e lhe fazer algumas promessas, e empenhar um pacto com ele. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu te guardarei por onde fores. Eu te farei voltar a esta terra. Eu não te desampararei até cumprir aquilo que eu te hei referido, etc. A realidade dessa presença. Jacó nunca podia pensar nisso.
talvez algo bom demais para ele pensar, mas Deus perto de mim, Deus não se importa comigo. Aliás, ele ficou para trás, eu mesmo voltei as costas para ele, eu mesmo o abandonei, eu mesmo tenho sido uma pessoa problemática para ele, eu mesmo não tenho me controlado, eu mesmo não tenho me policiado. Então ele ficou para trás. Às vezes, meu querido, pode parecer a você que você deixou Deus para trás. Pode parecer na sua vida que você se afastou de Deus. Mas olha, saiba, viu? Sempre Deus fica de prontidão perto de você. Essa presença de Deus é um empenho dele. Ele é fiel e ele não pode negar-se a si mesmo. Ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Isso significa que eu tento fugir de Deus por minha infidelidade, mas Deus, por sua fidelidade, não me deixa. Este grande Deus que eu não posso ver, a esse grande Deus que eu não posso tocar, esse Jesus maravilhoso que eu não posso, cuja voz não posso ouvir audivelmente, mas que eu posso ter absoluta certeza de sua presença em minha vida, mais do que perto, dentro dela, mais do que perto, dentro dela. Em algumas tribos africanas, a cerimônia de iniciação do jovem para a vida adulta depende de um teste. O rapazinho, quando atinge certo ponto da vida, ele precisa ser testado para ser considerado um guerreiro. Só depois de passar por essa experiência, ele é considerado um homem feito e um guerreiro da tribo. Até ali ele é criança. Então há algumas cerimônias sérias de iniciação. E uma delas é levar esses garotos para um lugar bem distante. E atravessa os pântanos e as florestas e lugares perigosos, onde há feras, onde há todo tipo de perigo, e levam-nos bem longe. E deixam lá com uma incipiente arma e voltam e largam lá. E eles têm que chegar de volta na tribo de novo. Só que há um detalhe: sem que o jovem saiba, o pai vem seguindo de longe. É um processo. O pai fica de longe. Ele não vê, ele não sabe, mas o pai está ali de longe. Se acontecer alguma coisa, o pai vai amparar. E ele será depois submetido a uma outra prova, até que ele se torne um guerreiro. E eu fico pensando que Deus nos permite enfrentar as provas de iniciação da nossa vida espiritual para que nos tornemos guerreiros na vida espiritual, combatentes nas batalhas da fé. E aparentemente estamos sozinhos para lutar, não é? Não sei se você é como eu, mas em muitas oportunidades parece que estamos sozinhos. Mas o Espírito Santo, a certa altura, quando você chega no auge dos seus limites, o Espírito Santo segrega ao seu coração: eu estou contigo, ou eu estou em você. Deus pode se afastar, mas jamais abandona, jamais nos perde de vista. A presença de Deus é uma realidade. Meu querido amigo, faça essa descoberta por você mesmo. Jacó precisou descobrir. Quantas vezes Abraão disse isso? Quantas vezes Isaac disse isso? Quantas vezes a mãe dele disse isso? Ele sabia isso, decore e salteado. Mas chegou o momento que ele teve que ter a sua própria experiência. E você pode e precisa ter a sua própria experiência. Deus presente. Descubra esta bênção. Determine não viver mais muito tempo sem essa bênção. Busque isso como se fosse o tesouro mais precioso da sua vida, porque realmente é. Segundo lugar,
Falemos da proteção dessa presença. Deus não só se manifesta a ele, e ele descobre esta bênção, Deus está aqui, mas a realidade, ou a verdade da proteção da presença de Deus: eu o guardarei onde quer que você for. E o Senhor cumpriu a promessa a Jacó. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus que não pode mentir. Deus prometeu: eu te guardarei por onde quer que fores, e Deus guardou o irmão. Sabe por quê? Porque Deus não pode mentir. A palavra do Senhor não volta atrás. Jamais. Nem um Jó, nem um tiro. E essa presença nos protege. E somos indestrutíveis enquanto temos uma missão aqui na face da terra. Não temos que temer. Nós vamos cumprir esta missão, porque Deus vai garantir isso. O profeta Eliseu, isso está em 2 Reis, capítulo 6, verso 17. O profeta Eliseu era um homem de Deus. E quando Israel estava em risco de perder uma batalha ou qualquer coisa, Deus contava a Eliseu os planos dos inimigos. E Eliseu preparava o povo de Deus então para se defender. Pois o rei dos sírios começou a pensar que havia um espião ali no seu exército, dizendo: olha, todos os movimentos que eu faço, Israel sabe. Há um espião aqui dentro. E apertou os seus generais: temos que descobrir quem é esse delator. Porque tudo que eu faço, alguém vai lá contar e eu vou descobrir essa pessoa para cortar o pescocinho dele. Os generais falaram: olha, não é isso não, hein? Sabe o que acontece? Lá em Israel existe um profeta de Deus, e o Deus de Israel conta tudo para ele. O rei falou: vamos buscar esse homem. Vamos buscar. Ah, esse é o problema? Não importa, você corta o pescoço do profeta. E realmente os exércitos sírios foram até onde estava Eliseu e cercaram a cidade. E Eliseu está sentado na sua cadeira de balanço. O profeta também descansa. E o exército em volta da cidade. E o moço de Eliseu vem correndo e diz: meu senhor, olha o que está acontecendo. Eles vêm buscar o exército dos sírios, um exército aguerrido, armado, cercou a cidade. Eliseu balançou mais a cadeira e disse: ah, é verdade. E o servo diz assim: mas como? Não faz nada, não se preocupa. E Eliseu só faz uma oração com quem está conversando com Deus ali ao lado dele. Ó Deus, mostra para esse homem. E então a Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos do servo Geazi, e então eis que ao redor das montanhas, a Bíblia diz, havia uma hoste de anjos com espadas desembainhadas para proteger Eliseu dos exércitos de Senaqueribe. E os exércitos de Senaqueribe jamais entraram na cidade. Então a proteção dessa presença é garantida. E às vezes, como Geazi, nós não vemos, não conseguimos ver os exércitos de Deus ao nosso redor para nos valer. Os anjos de Deus ao nosso redor para nos ajudar. Senhores, nós estamos sozinhos no universo. E finalmente, a garantia dessa presença. Deus disse: eu não te deixarei e nem te desampararei até que haja feito o que te tenho dito. Deus falou: olha, eu tenho uma promessa e um plano na sua vida, e eu vou estar com você. Vai acontecer muita coisa. Deus sabia de tudo que ia acontecer. Ele ia enganar o Labão lá, tinha um monte de coisa errada. Mas Deus resolveu investir nessa vida apesar de tudo, porque Deus acredita no homem. Muitas vezes o homem não acredita em Deus, mas Deus acredita no homem. E Deus acreditava que Jacó poderia mudar. Deus acreditava que poderia investir naquela vida, e que em algum momento aquela vida poderia ser mudada. E realmente Deus não se enganou. Eu não te deixarei até que haja feito o que eu tenho dito para você. Irmãos, enfrentamos oposições, antipatias, somos criticados, e às vezes com razão. Às vezes damos razão para as pessoas se oporem a nós.
Às vezes damos razão para que nasçam antipatias contra nós. Às vezes damos completas razões para as pessoas nos criticarem. Com razão ou sem razão. Se nós estivermos confiantes nessa presença e descansarmos na presença de Deus, Ele vai fazer na nossa vida a bênção que Ele quer fazer. Com certeza. Porque a presença de Deus é garantida. Se você souber que o Senhor está em você e que Ele cumprirá o seu propósito, a sua vida vai conhecer uma outra dimensão. Você não vai deixar de ter problemas. Deixa eu dizer desse logo. Você não vai deixar de ter problemas. Você não vai deixar de lutar contra as suas falhas de caráter. Você não vai deixar de lutar contra o pecado. Você não vai deixar de lutar contra as artimanhas do inimigo. Você não está com uma garantia de que não vai ficar desempregado, não vai lhe faltar alguma coisa na vida. Só que é o seguinte, se você souber que Deus está na sua vida, você vai enfrentar essa provação de outra maneira. Você vai atravessar essa situação com outros olhos. Uma coisa é eu entrar na tempestade com um barco sem Jesus. Outra coisa é eu entrar na tempestade num barco, mesma coisa, com Jesus. Ah, meus irmãos, a presença de Deus é uma garantia que nos faz perseverar. Robert Moffat foi um missionário que trabalhou às margens do rio Curumã, nas regiões de texoateísmo na África. E ele sai do seu país e se embrenha naquelas selvas, porque se considerou chamado por Deus para falar do Evangelho, não numa cidade confortável, mas entre as densas selvas africanas. E Robert Moffat dá ali 1 ano de sua vida pregando o Evangelho, e dá 2 anos de sua vida pregando o Evangelho, e 3, e 4, e 5, e 6, e 10. Depois de 10 anos, sabe quantos convertidos ele tinha ganho? É isso mesmo, nenhum. Robert Moffat recebe uma carta do seu país dizendo: diga o que você precisa aí no campo missionário. Algumas igrejas fazem isso, graças a Deus, né? Ele falou: olha, eu quero uma bandeja de ceia. Dez anos pregando, ninguém se converteu. Pedem lá o que ele quer e mandam trazer uma bandeja de ceia com os caras. Sabe quanto tempo essa bandeja levou para chegar lá onde ele estava? 3 anos. Até a casa chegar, mandar até depois voltar, comprar material, mandar para ele. 3 anos para chegar lá. Pois a bandeja de ceia chegou lá um dia antes que ele ia batizar o primeiro convertido. Já pode fazer a ceia com ele. Depois de 13 anos, Robert Moffat sabia que Deus havia mandado que ele fizesse aquele ministério, e ele foi e fez. Não importa que gastasse 13 anos para ganhar um, Deus mandou, ele fez. Ah, meu irmão, não desanime. As promessas de Deus não falham. Lembre-se, Deus está em você. Presença garantida, presença real, presença empenhada, prometida, uma fidelidade que não falha. Lembremos então 3 coisas. Primeira verdade é a realidade dessa presença, para ficar em você. Cristo quer ficar em você. Segunda verdade, a proteção dessa presença. Cristo quer guardar você. Como pastor, vigia sobre a ovelha. Terceira verdade, Ele quer garantir que você vai chegar. Presença garantida. Às vezes nós recuamos, às vezes desviamos, direita, esquerda, como uma ovelha costuma fazer. Mas o pastor está sempre nos chamando de volta. O pastor está sempre vigiando. E às vezes o cajadinho, com aquela ponta, ele precisa puxar. Então ele puxa. E às vezes ele precisa apertar. E então ele aperta. Violinista, ou melhor, um mendigo ganhou um violino. E ele falou: vou usar esse violino para pedir esmolas. Ele não sabia tocar violino. E não sabia afinar o violino. Agora imagine, um mendigo, não por ser mendigo,
Mas um pedinte tem o violino está desafinado e ele não sabe afinar. E também não sabe tocar. Que maravilha de som deve sair dali. Um violino desafinado e uma pessoa que não sabe tocar. Então havia um e jogava ali uma moedinha. Talvez para um pouco de tocar e que eu te dou um dinheiro. E muito tempo ele ficou ali com aquele violino naquela rua e fazendo aquele barulho esquisito, estranho, incômodo. Um dia visitou aquela cidade um grande virtuoso, um grande violinista, veio fazer uma apresentação naquela cidade, no teatro principal da cidade. E teatro, enchendo de gente. Mendigo pegou e falou, é hoje. Ele foi lá naquele dia, ele estava quase fazendo a barra. Né? Ficou ali. Mas esse violinista tinha um costume. Quando terminava a apresentação, ele estava muito tenso, muito estressado, muito cansado, ele voltava, resolvia voltar a pé para o hotel. Então ele se disfarçava ali, naquele tempo não havia televisão ainda para fazer a imagem, voltava e ia a pé. E um dia ele passou e viu aquele guinchado. E o mendigo falou, moço, uma esmola aí, por favor. O violinista se aproximou dele, pôs as mãos no ombro dele e disse, empreste-me o seu violino. O mendigo pegou o violino e falou, achei um pior que eu, não vai dar esmola, dá para pegar meu violino. Aí ele disse, olha, eu vou me sentar aqui ao seu lado. Não vou fugir com o seu violino, eu vou me sentar aqui ao seu lado, empreste um momentinho o seu violino. Ele mede bem o outro, olha bem no seu olhar, pega um pouco de confiança, e entrega o violino para o outro. E fica olhando, pronto para qualquer reação. Esse violinista, esse artista, esse gênio da música, com 2 momentos, afina o violino. Aí então pega aquele ar, e então começa a tocar uma música clássica maravilhosa, sem um erro, uma falha, perfeita. Aí a multidão, minha gente, a multidão tudo em volta. E jogando dinheiro, as mulheres jogavam os colares, o outro jogava pulseira, o outro com um relógio. E o mendigo começou a gritar, gente, vocês podem não acreditar, mas esse violino é meu, esse violino é meu, esse violino é meu, esse violino é meu. E jamais ganhou tanto dinheiro quanto aquele dia. Meus queridos, nós também, na estrada da vida, às vezes queremos usar a nossa vida como um violino velho. Nós não sabemos tocá-lo, não sabemos afiná-lo. E então vivemos das esmolas espirituais que a vida oferece. Mas a presença de Jesus, o grande mestre da vida espiritual, ele se aproxima da nossa vida e diz, empreste-me aí sua vida um momentinho, empreste seu violino, e nós abraçamos a vida, vou dar isso para Jesus nada, eu quero viver o mesmo, quero ser livre. E negam para Jesus a sua vida. Mas se nós entregamos a vida para Jesus, o que ele faz? Ele vai apertar sim, claro, tem que dar atenção certa nas cordas, mas então ele vai afinar a nossa vida, e ele vai usar a nossa vida. Aí você vai dizer para todo mundo, essa vida é minha, gente, olha, essa vida que Deus está usando é minha. Deixe Deus usar a sua vida, o seu coração. A presença de Deus é uma realidade. Não pode ser doce demais para você pensar nisso, mas é uma realidade sublime que um dia já pode descobrir, que você pode descobrir nesta noite. Quero apresentar uma pessoa que entregou a sua vida a Jesus Cristo. É um outro violino na mão dele. O Carlos Antônio Bertramelo, vou pedir a ele que venha aqui à frente, porque ele aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Há uns domingos atrás, nós fizemos um apelo indireto, e naquela noite, lá na frente, ele me abraçou e disse, pastor, eu estou aceitando Jesus. E a presença dele aqui é confirmação dessa decisão consciente. A Sueli, sua esposa, já está batizada, frequentando a nossa igreja, e o irmãozinho do irmão Donizete de Fátima Bertramelo é mais um membro da família que vem. O violino dele já está na mão de Jesus Cristo. E a presença de Jesus agora não é mais algo desconhecido para ele.
Ele é seu amigo, o Deus presente, Carlos Antônio, na sua vida para sempre. Na verdade, ele sempre esteve perto de você. Mas como Jacó e eu e você, levamos algum tempo sem saber isso. Mas agora você sabe. Eu gostaria de saber se mais alguém hoje gostaria de entregar seu coração para Jesus Cristo. E gostaria de ser um crente em Jesus Cristo. E gostaria de entregar o violino da sua vida para Ele afinar e para Ele usar. Que Ele não seja mais para você uma ideia, um conceito, uma tradição. Que Ele seja para você a presença segura e certa do melhor amigo. Quem gostaria nesta noite também, como fez o Carlos Antônio, dizer para Jesus: eu te aceito, Senhor, como meu Salvador. O Senhor está na minha vida, eu não sabia disso, mas agora eu creio e eu quero desfrutar intensamente esta amizade. Quem gostaria nesta noite de aceitar Jesus, eu vou pedir que venha até aqui, nós vamos orar por você. A nova vida começa, um novo rumo, novos valores, novo poder, nova graça, novo conforto, novo futuro. Mas alguém gostaria de entregar-se para Jesus agora? Eu vou chamar que venha. Deus te abençoe. Comigo já sei. Muito bem, meus amados. Pode ser que Deus ainda esteja, o Espírito Santo de Deus ainda esteja incomodando alguém, no bom sentido. E às vezes é tão difícil nós darmos este passo, não? Mas quando ele é dado, senhores, que glória para o nome de Deus, e paz para o nosso coração. Haverá algum outro pecador, como nós, que também queira aceitar o perdão de Jesus, vem agora para receber no seu coração. E se algum irmão também está meio desafinadinho, acha que precisa de uma acertada da vida com Jesus Cristo, pode ser que isso aconteça. E algum irmão queira uma oração para a sua vida espiritual, esse também é o momento, não? Esta é a hora. O culto também é para isso, para que o Senhor nos acerte com Ele, nos afine e nos prepare para o uso continuado. Nossa vida às vezes desafina, a minha também, mas Ele gosta sempre de se aproximar de novo de nós e dizer: olha, vamos começar outra vez, vamos acertar de novo essas notas. E então Ele dá um rumo e corrige a rota da vida. Algum irmão, alguma irmã gostaria de nesta oração ser incluído para uma bênção de Deus na sua vida completa? Vamos orar então? Pai amado, nós te damos graças, porque Deus não é uma ideia só, não é apenas uma doutrina, nem um princípio, nem um postulado filosófico. Deus é uma pessoa maravilhosa, onipresente, perto de nós, e que deseja com ardor estar dentro de nós. Jesus Cristo diz: eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele, e ele comigo. Ele está tão perto, a ponto de bater a porta do coração do pecador. Quem abrir, esse Deus que está perto, será o Deus que está dentro. Te agradeço, Senhor, pela decisão do Carlos Antônio, da Jaci, almas que têm se aberto para a salvação de Jesus Cristo. Tu mesmo chamaste, tu mesmo decretaste a justificação, a vida eterna para o Carlos Antônio e para a Jaci, a partir do momento em que te aceitaram como Salvador pessoal. Nós te suplicamos, ó Deus, que a partir desses primeiros momentos que eles são crentes, desenvolvam uma amizade cada vez mais significativa e mais profunda e mais íntima com Jesus Cristo, seu Salvador. Fortalece-os na fé, na esperança e na consagração. E que estes irmãos, com seus dons espirituais, que o Espírito Santo comunica, possam trabalhar para Jesus Cristo e possam ser felizes no serviço do nosso grande Rei. Abençoa toda esta congregação, cada um na sua necessidade pessoal, que o teu Espírito Santo ilumine e conceda a bênção específica que cada um de nós precisa nesta noite. Em nome de Jesus te suplicamos. Amém.
Podem sentar-se, meus queridos. Nós iremos agora ouvir o coro, cantar o hino de louvor ao nosso Deus e encerraremos depois com a bênção apostólica. salvadora de Jesus Cristo, teu Filho amado, e o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e sublimes consolações do teu Espírito estejam com o teu povo, reunido neste lugar e em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.